Essa primeira parte aí, eu selecionei esses verbos aí, que são os verbos principais, que são os verbos do mare. Esses verbos que é mediar, ansiar, remediar, intermediar e incendiar, em suas conjugações, podem parecer um pouquinho duvidosas. Ninguém tem problema com a conjugação do verbo odiar. Eu odeio, tu odeias, ele odeia, que eu odeie, que tu odeies. Ninguém tem problema na conjugação do verbo odiar. Mas do verbo mediar, ansiar, remediar tem. A conjugação de ambos é parecida, aliás, é idêntica. Para você conjugar os verbos mediar, remediar, ansiar, incendiar, você utiliza o verbo odiar como paradigma, como semelhante. Utilizando como paradigma, você consegue fazer os outros de forma boa. Os únicos tempos que costumam dar problemas nesses verbos do mediar, remediar, ansiar, são os tempos presente do indicativo e o presente do subjuntivo. São os únicos. Por isso que eu fiz essa tabela só com esses dois, porque os outros são mais simples. Você consegue tirar de letra. Beleza? Ótimo. Vamos lá, gente, bem rápido. O presente. Vamos lá. Eu, no verbo odiar. Vai lá. Odeio tu. Ele, nós, vós, eles, que eu, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis, é com i, que eles odeiem. Não vai botar uma questão dessa, que eu odeio, porque você sabe ouvir bem. Agora vamos colocar o verbo mediar, que não tem nada a ver com o verbo odiar em sentido, mas tem a sua flexão, a sua conjugação. Vamos fazer comigo aí, eu já fiz a tabelinha para vocês façam isso de lápis, de caneta, com quem você quiser. Veja, verbo mediar no presente do indicativo, fica como? Que eu, não, é verdade, é no presente do indicativo. Eu medeio ou eu medio? Geralmente as pessoas vão dizer mediu. Ou então, ele medeia, a palavra. A professora media o conflito ou medeia o conflito? Qual é o mais comum? Media. Só que se fosse dizer que a professora odeia, seria como? A professora odeia os alunos, aí eu vou usar como paradigma. A professora medeia os alunos. E fica feio, fica, não é concurso de beleza, tá? Então vamos fazer isso aqui juntamente com o verbo odiar. Se é eu odeio, vai ficar como eu medeio. Fala alto para eu ouvir. Medeio e não mediu. Não é mediu, medeio. Tu odeias, tu medeias. Vamos preencher. É boa essa tabelinha de preencher, né? Bem prático. Ele odeia, ele medeia e não media. A professora media, o professor media, por aí vai. Nós odiamos, nós mediamos. Não tenho problemas aqui com essa primeira pessoa. Vós odiais ou eu odeias? Olha aí como é a conjugação. Vós odiais, vós mediais. Vós mediais, vós odiais. Eles medeiam, não, eles odeiam, eles medeiam. Presente do subjuntivo. Que eu odeie. Então fica como que eu medeie. Que tu odeies. Então fica que tu medeies. Que ele odeie. Que ele medeie. Que nós, vamos? Que nós mediemos, que vós medieis, medieis, não é isso? Que eles medeiem, que eles odeiam. E assim eu vou fazer com o verbo ansiar, remediar, intermediar. Vocês vão fazer tudo isso agora.
Vamos lá, 5 minutinhos para fazer aí a tabelinha. Eu vou só fazer com o verbo ansiar, para que a gente possa fazer, porque tudo é igual, é só você prestar atenção na desinência final. Vamos lá, ó. Eu anseio, vai lá, gente. Eu anseio, tu anseias, ele, nós, vós, eles. É só você prestar atenção na desinência. E não adianta, eu estava falando aqui o pessoal presencial, não pesca. Faz a do verbo mediar olhando, faz a do verbo ansiar olhando, mas já a letra C, remediar e por aí diante, você não pesca. Você coloca um asterisco na dúvida para você ver depois, senão não faz sentido, você está só fazendo exercício de repetição. Você tem que tentar ter autonomia, beleza? Ótimo. Vamos lá, gente. Presente o subjuntivo. Que eu anseie, que tu, que ele, que nós, que vós ansieis, que eles, e por aí vai. Vamos fazer o verbo remediar, que ele é maravilhoso. Vamos lá. Eu remedeio, fala de novo. Remedeio, gente, é incrível isso. Tu remedeias, ele remedeia, nós remediamos, vós remediais, eles remedeiam. Presente no subjuntivo, que eu remedeie, né? Que tu remedeias, que ele. Mas você parou para pensar que ele remedeia? Que palavra feia, né? Que nós, que vós remedieis, que eles. Aí com isso você faz do verbo incendiar e intermediar. Eu intermedeio, olha que maravilha. Ele intermedia e não intermedia e por aí vai. Vamos agora para o segundo ato, que é o verbo vir, que são os verbos derivados de vir. Esse verbo maravilhoso e que dá bastante problema na hora de você conjugar. O verbo vir tem diferentes usos. E você tem que aprender a conjugá-lo. Não todos, só o presente do indicativo para o pretérito perfeito do indicativo. O único problema se dá aqui, beleza? Vamos lá, ó. No presente do indicativo fica como eu venho, tu vens, ele vem. Bota um asterisco aí, gente, na tabelinha de vocês, nesse nós. Pode colocar um asterisco aí. Nesse asterisco, nós temos a palavra nós vimos. As pessoas usam constantemente o verbo vir no presente e conjuga o verbo no passado. Por exemplo, se eu disser o seguinte, olha, eu estou aqui contigo falando agora e disse, olha, nós vimos falar com o senhor a respeito da... Aí perguntei, beleza, nós vimos, mas como é que a gente diz? Cara, nós viemos aqui agora falar contigo. Não, vocês vieram, eu estava aqui. Foi ontem que vocês vieram? Então, nós viemos, foi ontem, é passado. Nós vimos é o quê? Presente. Então diga, agora nós vimos ou viemos? Fala de novo. Vimos, nós vimos, para presente, tá? Nós vimos, vós, vindes, eles vem. Esse acento circunflexo, que é o acento diferencial para marcar o plural, não é verdade? Vamos lá, no pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste, eles vieram. Nós, agora sim, viemos, pretérito perfeito. Vós viestes, a única diferença é o S, né? Eles vieram. Os verbos derivados de vir, que são o sacipe, sobrevir, advir, convir, intervir e provir, que tem prover e prever. Daqui a pouco a gente fala sobre esses dois. Mas provir deriva de vir, faz a conjugação igual a ele e pode dar um problemazinho nesses tempos, do presente e do pretérito perfeito. Vamos fazer a primeira aqui comigo, ó. Sobrevir vem depois de, né, uma ação posterior à outra, né? Eu sobrevenho, que é derivado do verbo vir, faz conforme o verbo vir. Tu sobrevens. Não, sobrevém, né, gente? Ou tu sobrevens? Vens.
Ele sobrevém, que é presente. Nós sobrevimos, para presente. Vós sobrevindes. Ele sobrevém, é plural. Aqui tem um acento, né? O acento agudo, e aqui muda para o quê? Para circunflexo, para marcar o plural. Não é verdade? Oxítono terminado em "em" e acento diferencial. No pretérito perfeito, fica aqui como? Eu sobrevim. Pretérito perfeito. Tu sobrevieste, sem S. Vamos fazer logo o plural? Vós sobreviestes. Com S no final. A única diferença, né? Ó, é só um S. Sobreviestes. Ele sobreveio. Nós sobreviemos. Ele sobrevém. Não, sobrevieram. Aqui é presente. Sobrevieram. Perdão. Agora a gente pode fazer junto a próxima. Vamos lá no material de vocês. Advir, presente. Eu advenho, a mesma coisa do verbo vir, venho. Tu advens. Ele advém. Esse advém tem acento? Tem. Oxítono terminado em "em". Ele advém. Nós advimos. Vós advindes. Eles advém. Como é o acento em cima desse advém? Circunflexo. Vamos para o pretérito perfeito. Eu advim. Advim? Advim. Advém o presente. Advim tu. Olha que lindo. Tu advieste. Vamos fazer logo vós. Vós adviestes. Com S no final. Vamos voltando lá para a terceira pessoa. Ele adveio. Nós adviemos. Eles advieram. E com isso você vai fazer agora as outras. Boa sorte aí, gente. Vamos lá, gente. Presente do indicativo do verbo advir. Fica como? Eu advenho. Tu advens. Ele advém. Com acento circunflexo, né? É? Agudo. Nós advimos. Vamos, gente, ânimo. Vós advindes. Eles advém. Aí com circunflexo. No pretérito perfeito, eu advim. Tu advieste. Faz o vós. Vós adviestes. Na terceira do singular, ele adveio, né? Aonde? Não, agora não. No passado não tem acento não. Nós adviemos, eles advieram. E vocês fizeram também um outro que é o quê? Que é convir, que intervir, provir, por aí vai. Beleza? Faz o mesmo esquema, ninguém tem problema com isso, já na primeira e segunda já aprende. Professor, no passado eu provi mesmo. Eu provim, sim. Proveio é no passado. Presente, provim. Provenho, presente, qual é do verbo provir? Pretérito perfeito. Eu provim, exatamente. Provenho, presente, provim, pretérito perfeito. Gente, o verbo é provir. Provir fica. Provenho para presente, provim para pretérito perfeito. Esses verbos aqui costumam cair e a pergunta, a falsa associação. Provir, que é vender a algum lugar, né? Parece com prover, que naturalmente deriva de quem, gente? Prover e prever, deriva de quê? De ver. Não é do verbo vir, é do verbo ver e conjuga conforme o verbo ver. Por exemplo, eu digo, eu provejo, não é isso? Eu provenho, eu prevejo, eu previa. Prover quer dizer o que, gente? No sentido, prover é você abastecer alguma coisa. Eu provejo essa casa de todos os mantimentos.
E prever é você ter uma visão que é antecipada, né? As previsões, os astrólogos fazem isso. Não é verdade? Previsão. Verbos como reaver e precaver costuma cair demais, cara. Demais mesmo. São famosos verbos defectivos. Muitas classificações não existem. A única dica que eu dou sobre o verbo reaver e precaver é que eles não fazem nenhuma formação com NH nem J. Viu o verbo haver ou o verbo precaver sendo conjugado com NH ou J, saiba, está errado. Eu nunca digo, eu reavenho os materiais, nem eu precavenho. Ver NH com esses verbos configura erro. Eu precavejo não existe, nem eu reavejo. Não são derivados do verbo vir, tá? Portanto, não se conjugam como eles, são defectivos. Decorou, gente? Qual é a dica do reaver e precaver? Sem NH e nem J. Não fica. Você usa a locução verbal para conjugar. Vamos lá, eu vou reaver o material. Forma um tempo simples, não tem como. Vou reaver quer dizer o quê? Eu reavenho? Não tem como, né? Não existe, são defectivos, pois. Seguindo, nós temos esses verbos que são derivados do sacipe. Quais são mesmo os verbos derivados do sacipe? S de quê? Sobrevir a, advir, se, convir e, intervir, p, provir, não é verdade? Esses verbos, acreditem vocês, o gerúndio e o particípio são idênticos. Idêntico. Qual é o gerúndio do verbo vir? Eu estou vindo até você. Não é vindo? Gerúndio. E qual é o particípio do verbo vir? Pensa. Vido? Eu tenho vido? Não, usa mais eu tenho visto, né? Mas vamos lá. Como é que ficaria o particípio dos verbos derivados? Por exemplo, eu não coloquei nenhum aqui não, né? Vindo, gerúndio e vindo, particípio. O particípio do verbo vir é vindo. Tá bom? Vitor, existe o visto? Existe, só que é um particípio o quê? Irregular. Ou seja, eu tenho. Aqui é o verbo ter. Vamos botar o verbo ver ali. Cadê como? Eu tenho. Verbo vir, desculpa. Eu tenho vindo do sul. Essa frase está certa? Tá. Aí a banca pergunta, na frase, eu tenho vindo do sul. O verbo principal encontra-se no gerúndio ou no particípio? Aí eu pergunto, não, cara, o gerúndio é formando em NDO, que é gerúndio. Não. O verbo vir tem gerúndio e particípio igual. Sim, Vitor, e se é igual, como é que tu sabe que é particípio e não é gerúndio? Por conta do verbo ter, que exige o quê aqui? Um particípio. Aqui não é a formação de um tempo composto, pessoal? Ter ou haver mais particípio. Eu provo que isso aqui é um particípio e não gerúndio porque é um tempo composto. Vitor, se não fosse o verbo ter ou haver, se fosse assim, eu estou vindo. Aí, bicho, aí eu tô na dúvida agora. Eu vou dizer que isso aqui é um gerúndio. Geralmente eu uso um outro verbo como paradinho. Por exemplo, o verbo chorar. Estou chorando. Aí formou gerúndio e deu certo. Mas eu tento matar esses verbos derivados de vir com o verbo auxiliar ter ou haver. Querem ver? Anota uma frase aí, gente, que não está no material de vocês. Vai, anota aí. Escreve aí. Ou pode ser até na apostila de vocês. Faz isso. Ele havia. Quero que você coloque o verbo convir aí. Bote o verbo convir aí. Veja, o auxiliar é havia. Portanto, ele vai exigir o que ali no verbo principal? Um particípio. Convir deriva de vir.
que tem particípio também em NDO. Como é que ficaria, gente? Pensa, gente. Ele havia convindo comigo. Aí a banca vai e escreve a expressão convindo e pergunta: o verbo grifado encontra-se em qual forma nominal? Letra A, particípio, letra B, gerúndio, letra C, infinitivo. Você está em dúvida se isso aqui é um gerúndio, que tem terminação em DO, ou um particípio. Você diria que é o que aqui? Por que aqui é um particípio? Por conta do tempo composto aqui, do auxiliar. Mas, Vitor, o particípio não é ADO ou IDO? Nós temos uma exceção aqui para o verbo vir, que forma particípio idêntico ao gerúndio. Gente, vocês estão entendendo mesmo? Pode perguntar, gere a dúvida. Você tem que fazer sua parte, estudar em casa, tirar a dúvida. Olha, o Vitor trouxe aqui as dúvidas. Fique com prazer para responder. Agora não joga tudo para cima de mim, não. Vamos ter que queimar a pestana estudando. Né? Continuando. Os verbos derivados assim. Veja a formação do gerúndio. Pessoal, a regra do tempo composto é que o verbo auxiliar ter ou haver mais particípio regular. Toda vez que você vir o verbo haver como auxiliar ou ter, saiba que o particípio tem que ser terminado em ADO ou IDO, exceto os derivados de gerúndio, daqui do verbo vir. Acompanhe comigo a frase. Ele havia pagado a prestação. Aqui, candidato, fez um tempo composto? Olha o verbo auxiliar aqui e a palavra pagar aqui. Esse verbo está no particípio regular ou irregular, candidato? Vamos lá, os particípios regulares são terminados em quê? Em ado e ido. Como eu tenho um tempo composto, a exigência aqui é para o particípio o quê? Regular. Ele tem que ser terminado em ADO segundo a norma culta, tá bom? Sim, Vitor, não teria outra forma? Teria. Como é que as pessoas querem corrigir quando a gente fala isso? Eu havia pagado a prestação. Diz, não, menina, é como? Eu havia pago. Ela tenta corrigir com erro. Aí você diz, não, filha, é havia pagado. Aí diz, por quê? Porque tempos compostos exigem um particípio regular. Ela não vai entender, mas você vai se passar por inteligente. Se passar não, você vai ser inteligente que você vai conhecer essa norma. Ele tinha imprimido, fala isso, gente. Tinha imprimido, fala. Me diga se não soa feio. Demais. Perguntar se está correto. Ele tinha imprimido? Está corretíssimo. Por que está correto isso aqui? Verbo auxiliar de tempo composto exige o particípio o quê? Regular. Verdade? Verdade. Portanto, o correto, a norma culta seria tinha imprimido e não tinha o quê? Impresso. Vitor, essa exigência é demais formal? Não tanto. Na redação até se aceita. Eu estou passando para vocês a norma culta que é que cai em concurso. Já caiu demais questão de particípio irregular. Ele tinha impresso, na norma coloquial é comum, mas a forma culta é particípio regular. Beleza? Vitor, e se não for o verbo ter ou haver? Aí tu usa o que tu quiser, cara. Tanto regular como irregular. Ele estava imprimindo. Aí pode usar, sem problema nenhum. Ele havia elegido ou ele havia eleito o deputado? Pensa um pouco, é feio. Ele havia elegido. Por que a forma correta é essa? Tempo composto exige particípio o quê, pessoal? Regular, que é terminado em ADO e IDO. Ele havia aceito ou aceitado? Aceitado. A gente diz aceito. Ele havia prendido a roupa ou ele havia preso a roupa? Aí fica estranho, não fica preso? Ele havia preso? Não, né? Aqui só cabe essa mesmo, ele havia prendido a roupa. Por aí vai. Tempo composto exige particípio regular. Vamos fazer essas questõezinhas aí? São 3, tá? Com licença,
Isso aí, ó. Elegir aí. É o que você falou que não. Geralmente, como é que a gente diz no dia a dia? Ele havia eleito. A gente costuma dizer, ó, eleito. Só que a forma culta é havia elegido com o final ido. Por quê, Vitor? Sempre que eu tiver antes o verbo ter ou haver, o verbo principal tem que estar numa forma do particípio regular. O que é um particípio regular? Terminado em ADO ou IDO? Você veja que havia elegido termina em IDO, aí está correto. Se eu trocar por eleito, fica ito, que é um particípio o quê? Irregular. Não entendeu muito, né? Deu, né? Entrar? Há uma má construção em... Má construção. Naquele momento... É uma má construção, é? É. Naquele momento, aquele inspetor estava vindo aqui, tá certo? Tá não? Estava vindo, estava não formou tempo composto não, aí. É ter a ver, tá certo aí. Mesmo se tivesse ter ou a ver também estaria certo, gente. Vindo é a exceção, porque o particípio do verbo vir é NDO. O SESI tinha intervido. E aí? Tinha, tá certo. Intervido, tá certo? Ah não, gente. Intervir deriva de vir. Qual seria o particípio regular do verbo intervir? Vindo. Aí está intervido. Faltou um N. Por quê? Porque o particípio regular de verbo vir e dos seus derivados se fazem igual do gerúndio. É intervindo. Letra C. Os alimentos tinham vindo, tá certo? Relatou que o promotor tinha advindo do exterior, tá certo? Que ele tenha pagado, tá certo? Letra o que, gente, aí? B de bola, intervido. Dois. Assinale a alternativa em que o verbo grifado esteja no gerúndio. Eu só fui olhar para os tempos auxiliares. Vocês marcaram que letra? Letra D, correta, gente. Estava intervindo, só pode ser gerúndio, porque por conta do auxiliar. Eu sei que A, B e C estão certos, porque A, V, T sempre vão exigir um particípio regular. E como o particípio regular de sobrevir, advir e provir são igual do gerúndio, vou presumir que isso aí seja um particípio. Terceira, é só uma observação. Veja, eu coloquei o verbo arguir aí nessa tabela, só para que você conjugue para mim e aprenda a pronunciar. Veja, gente, a primeira pessoa do verbo arguir fica como eu, não é arguo não, é arguo. Esse u e o se separa. Fala para mim, eu arguo. Tu arguis. Veja, é paroxítona. Ele argui. Nós arguímos, vós arguís, eles arguem. É para consulta. O que é arguir, pessoal? É alegar como prova ou razão. Vamos fazer comigo essas lacunas aí? Ele quer que você coloque o verbo arguir aí em qual tempo? Presente. Fica como eu arguo. Bote aí. Uo. Na B, ele quer o pretérito imperfeito. Fica como? Tu, pretérito imperfeito, arguías. Arguías, é um hiato. Se nós, é pretérito imperfeito, subjuntivo. Se nós, tem SSE, arguíssemos. Não cabe não na lacuna não. Arguíssimos, o meu não cabe não. No presente, nós arguímos. Ele
Futuro do presente. Ele, futuro do presente, ele arguirá. Eles, no presente, eles arguem para o presente. Menino, essa outra de verbo especial é uma maravilha. É uma maravilha porque não é defectivo e vamos brincar um pouquinho aí. Bota aí de lápis. Vamos lá. Verbo aderir. Fica como no presente? Eu quero ouvir em alta emoção. Eu adiro. Fala. Adiro. Adiro. Não é defectivo, não. A gente usa mais a locução. O preguiçoso foge para a locução verbal. Eu vou aderir. Mas o verbo aderir, ele tem flexão. Vai lá. Eu adiro. Vamos para o subjuntivo. Que eu... Fala, gente, sem medo. Adira. Ei, cara, eu quero que você adira ao projeto. Tá maravilha isso, né, não, Nuno? Caber. Eu cabo não, né? Eu caibo. Que eu caiba. Não é o caiba a ripa não, viu? Caibo. Caibo. Fala isso, vai. Caibo. Gerir. A gente mais uma vez foge para a locução. Eu vou gerir a empresa. Acaba com a locução. Fica como eu giro a empresa. Dá a impressão que você vai dar uma volta na empresa, né? Que eu... Vai, gente. Gira. Ele quer que eu gira essa empresa. É uma maravilha isso aqui caindo numa prova, né? Medir. Eu... Merço ou meço? Meço. M-E-cedilha-O. Meço. Ele quer que eu meça. M-E-cedilha-A. Gente, essa do verbo maquiar, como é que fica? Eu maqueio ou maquio? É maquio. Eu maquio a modelo. Ele quer que eu maquie. Fala de novo. Maquie. Não é maqueie não. Mas já ouvi muita gente dizer. Eu maqueio a mulher. Não, eu maquio. Moer. Eu maquie. Que eu ia. Vamos lá. Moer. Eu mou. O bar do mou do Simpson. Ó. Mou. 2 Os. M-O-O. Ele quer que eu moa. Gente, esse mou é um M-O-O. Não é M-O-U não. Eu moo o milho. Não, eu moo. São 2 Os. Cara, e o verbo polir? Dá uma lustrada nos móveis. Olha, tá lá na frente a resposta. Eu pulo. Não é saltar, não. Vitor, e como é que eu faço para o verbo saltar a diferença? O contexto. Tu pules o carro. Ele pule a cadeira. Se nós pulíssemos, que vós pulis. Ele, olha que maravilha, gente, o futuro. Ele pulirá. Como é que você flexiona no dia a dia? Fazendo a locução verbal, cara. Eu vou polir o carro. Olha como tu foge, ó. Tu bota um verbo auxiliar antes para tu não flexionar o verbo, né? Eu vou polir o carro. Aí fica fácil aprender verbo assim, né, não? Valer. Eu valo ou eu valho? É com LH, gente. Claro, eu valho. V-A-L-H-O. Eu valho. Que eu valha. De boa. Valha. Que a nota valha mais. Gente, os verbos terminados em uir e o ar costuma causar problemas no presente. Eu posso fazer aqui, o i vai virar um i e o vai virar o que, gente? O é. Presta atenção aí. Vamos ao primeiro verbo aí, gente, que é o verbo possuir. Eu digo, ele possui.
Aí eu tô com dúvida se é um E ou se é um I. Ele possui. Não dá uma dúvidazinha? Ele possui. É um I ou é um E? Vamos lá. Possui vem de possuir. Se termina em um I, vai ser o que, gente? Um I. Ele possui bens e não possui com E. Beleza? Vamos lá. O verbo, se fosse conceituar, que ele conceito é um E ou um I, gente? É um E, conceitue. Por que é um E? Porque termina, vem de conceituar, o A. E eu coloquei vários verbos aí, gente, ó. Substituir, continuar. E eu quero que ele continue. Fica como, gente? Continue. É um I? Ou é um E? Continuar termina em um A. Portanto, faz o quê? Um E. Quero que ele continue. Olha essa questão da CESP, como é safada, cara. Vamos lá, ó. Está correto quanto à correção gramatical a frase. Substitui-se um funcionário público quando um assessor intervier de modo inadequado à instituição. Vocês conseguiram perceber que a CESP, ela está tentando trollar o candidato. Olha o tanto de armadilha que tem. Tem ortografia. Grifa a palavra assessor aí. Ela quer que você erre. Assessor é assim que se escreve? É sim. É. Assessor, assessoria são com 4 S. Aí a gente pensa que o erro está aí. Tá aí não erro. Tá super certo. Vamos lá. A crase está certa? O que é inadequado é inadequado a instituição é bonita, tá super certo. Não é crase. Tem outro, conjugação verbal, intervier. Intervier, tá certo? Intervier vem de vir, não é vir? Pessoal, dá problema às vezes o futuro do subjuntivo do verbo ver e vir, que são parecidos. Ó, quando ele, eu quero os dois. Eu quero o verbo enxergar primeiro, derivado de ver. Quando ele vier, ou quando ele vê, ou quando ele vir? É quando ele ver? Olha, se for o verbo enxergar, presta atenção nessa dica. Se for o verbo enxergar, que é ver, lembre, se tem E no infinitivo, vai ter I no futuro. I. Se tem E, tem I no futuro. Quando ele vir essa bagunça, vai te bater. Aqui é o verbo enxergar no futuro do subjuntivo. E como é que ficaria de movimento? Quando ele vier. Aí pensa comigo. Aí cadê? É intervier. Intervir vem de vir. Não é isso? Do movimento? Então fica como? Aqui não é de movimento, aqui não é o verbo vem. Fica como, gente? Quando ele intervier, a conjugação está super certa aí. Então não é aí o problema. Funcionário e público estão corretos, não é isso? Os acentos. O único problema está no substituir. Como é que ficaria o verbo substituir? Vamos lá. O verbo substituir termina em que, gente? Em um I. Portanto, o final é um I. Substituir. Uma letra do diabo desses infernos deixou aí o item o que, pessoal? Aí? Errado. A gente tem que aprender com essas armadilhas aí. Beleza? Vamos lá, o próximo. Derivados de por e querer, cara, sempre vai ser escrito com S. Por e querer, escrito com S. Por exemplo, se eu pusesse a mesa, as pessoas têm dúvida se botam um Z ou um S aqui. Ou se eu, o que, gente? O verbo querer. Se eu quisesse, pense, derivado de por e querer só tem S. Olha os outros exemplos que tem aí, gente. Vamos lá. Quis. Tem muita gente que coloca quis com Z. Vocês já viram?
O ministro da Educação, por exemplo, mexe nisso, da Educação do Brasil. Quis é com S, só que existe aquele o quê? Quiz com Z, não existe o quiz com Z? Só que esse quiz se pronuncia diferente, é o que o quiz, pessoal? Aquele joguinho que você faz, aquele jogo que eu coloco no Instagram, que todo mundo erra? Aliás, não todo mundo não, todo mundo acerta, né? Quisesse, interpusesse, sobrepusesse, todos os derivados de por e querer se escreve com S, tá? E o próximo a gente vai falar sobre o Papa. O que é esse Papa? Agora sim, o ministro da Educação é craque em errar esses aqui. Papa, Papa S. Dá pra entender, gente? Vai, fala. Papa S. Quem é esse Papa? O P de pesquisar. S. Compreende? O A, analisar. S. O P já foi pesquisar, paralisar. S. E alisar também com S. Não posso me dar o luxo de esquecer esse Papa aqui que é com S, não. O ministro esquece demais, ele deve fazer aqueles post-its e colocar lá para ele não esquecer mais. Tá? Oi? Não. Essas são as que mais se usam, né? Eu poderia fazer a regra do assessoria. Eu fiz isso na aula de ortografia. Vamos lá, gente. Requerer, essa menina cai demais em tribunais, ó. Requerer não é derivado de querer. Fala isso, gente. Requerer não é derivado de querer. Nada de dizer, ai cara, eu requis você. Que conversa de requis, menino? É requis duas vezes? O ré está dizendo que é duas vezes? Não, requerer é você fazer o quê? Fazer um pedido, não é um pedido? Requerer? O requerimento. Requerer não é derivado de querer, portanto não faz a flexão igual a ele, não é verdade? Então olha aí, gente, ele requis a vaga ou requereu a vaga? Ele requereu, fala alto, gente. Requereu a vaga, eles requereram a vaga. Nada de dizer requiseram a vaga, olha, a vaga ou requis a vaga. Tá certo? Sim? Alguma pergunta, gente? Não? A atividade a gente vai fazer em casa, são 5 questões apenas. E a gente volta à próxima aula com voz passiva.